Vamos continuando, pão e vinho na área. Lá em Atos, nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos, né? E no capítulo 2, versículo 13, que a gente parou no 12, né? Então vamos retomar do 13. E no 13 diz que alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Né? Então, o derramar do Espírito Santo acontecendo ali no dia de Pentecostes, e tinha pessoas que estavam envolvidas recebendo o Espírito Santo, tinha pessoas que estavam querendo saber e participar daquilo, sendo atraídas pelo Espírito, né? Pelo mover que estava acontecendo, mas tinha pessoas também que estavam totalmente de fora e zombando, né? Então, a vida no geral, a vida na igreja, a vida espiritual tem sempre disso, né? Tem pessoas que estão participando envolvidas, tem pessoas que estão querendo, né, participar, e tem pessoas que estão de fora zombando e sem entender nada do que está acontecendo. Bem, o derramar do Espírito Santo, quando Deus se manifesta, sempre acontece alguma coisa, né? Se você está aí me ouvindo e nunca experimentou nada disso, saiba disso, que quando Deus se manifesta, quando Deus se faz presente, alguma coisa acontece, alguma reação as pessoas têm, né? Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que acabam se retraindo mais ainda, mas assim, alguma expressão vai existir, porque é impossível sentir a presença de Deus e não tem nenhuma reação, né? E quando a manifestação do Espírito de Deus é num local onde tem várias pessoas, aí cada uma tendo uma reação, você imagina, né? Uma chorando, outra rindo, né? Uma falando mais alto, outra falando mais baixo, e aí começa a ter aquela agitação. É o que estava acontecendo aqui, uma agitação devido às diversas expressões, às diversas reações ao contato com o Espírito Santo, né? Então pessoas vão verbalizando, pessoas vão expressando a sua alegria, a sua surpresa, né? Por estar sentindo a presença de Deus, né? Então isso tudo faz com que tenha reações diversas, né? E aí tinha esses que estavam assim: rapaz, o pessoal tá bêbado, né? O pessoal muito feliz, 9 horas da manhã, o pessoal pulando, né? O pessoal, né, gritando, o pessoal nessa festa toda aí, só pode estar bêbado, né? Porque a manifestação do Espírito, quando você sente a presença de Deus, meio que você extravasa, né? E gera esse tipo de situação, e pode gerar esse tipo de comentário. Mas o apóstolo Pedro toma a palavra e fala que o que estava acontecendo ali não era reação a nenhum tipo de bebida, né? Mas reação ao Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer que é algo que foi profetizado. O profeta Joel falou que haveria o derramamento do Espírito, que esse dia chegaria, né? Várias profecias já aconteceram. Se você também está me vendo aí, conhecendo, tendo contato com a palavra de Deus agora, saiba que muitas profecias, muitas mesmo, umas 2.000, já se cumpriram. Isso significa que aquelas que não se cumpriram vão se cumprir, né? Então, fique atento, né? E o apóstolo Pedro começa falando sobre isso, e falando que não só Joel, mas também o rei Davi profetizou sobre isso, né? Profetizou não sobre o derramamento do Espírito Santo, mas profetizou que o Messias viria, e que o Messias reinaria, e que o Messias, né, estaria à direita do Pai reinando. E isso realmente aconteceu, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai hoje, né? E então eles, ouvindo isso, falam assim: meu Deus, então o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer? E aí Pedro, no versículo 38, vai dizer: arrependam-se. Arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, né? Então, todos aqueles que estavam ali zombando, sem entender nada, perguntaram assim: tá,
isso foi profetizado, isso ia acontecer mesmo, então está acontecendo, nós estamos vivendo algo que é a direção de Deus, sim. E o que a gente faz para participar disso, para poder receber isso? Vocês precisam se arrepender, né? Você não precisa comprar, você não precisa pagar, você não precisa fazer nenhum voto, você não precisa fazer nenhuma loucura, nenhum sacrifício, você precisa se arrepender, porque Jesus, a mensagem de Jesus, ela só vale para quem precisa de um Salvador, para quem reconhece que é pecador. Se você não reconhece que é pecador, que não precisa de salvação, Jesus não tem nada a dizer para você e o Espírito não tem por que vir sobre a sua vida. Mas aquele que se arrepende, reconhece que é pecador, que precisa de salvação, que precisa de um Salvador, se arrependendo, já pode ser batizado e, sendo batizado, vai receber o dom do Espírito em nome de Jesus. Então, se você quiser, né, essa é a hora, porque aqui está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.